Os professores Marques e Mena Barreto nos oferecem suporte, dentro do contexto acadêmico, para essa reflexão, ao comentarem, abre aspas, hoje parece razoável supor que a organização de substâncias inorgânicas em arranjos particulares e sob determinadas condições ambientais tenha propiciado ou desencadeado o processo evolutivo da matéria orgânica. Fecha aspas. Cada vez mais torna-se clara a evidência de que os limites rígidos com que, entre aspas, engessamos em categorias estanques diversos aspectos do conhecimento não passam de meras convenções com finalidade didática, que nem sempre atendem à elementar veracidade dos fatos. Com mais segurança, ao questionarmos sobre os níveis de precocidade com que a mente atuaria sobre a matéria, podemos focalizar o protoplasma, que, para Huxley, representa, abre aspas, a base física da vida. Fecha aspas. O biólogo celular americano Bruce Lipton está convencido disso. Abre aspas. Cada célula é um ser inteligente, tem vontade própria e um propósito de vida. Fecha aspas. Informação compatível encontramos em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Abre aspas. As mônadas celestes, abre parênteses, princípios inteligentes, fecha parênteses, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. Fecha aspas. Portanto, esse instigante assunto da interação mente/vida/matéria pode ser enfocado com segurança desde a célula, conforme refere André Luiz. Abre aspas. Nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Fecha aspas. Mais abre aspas, mistério, fecha aspas, reside em constatação surpreendente. O protoplasma celular é sensível a estímulos e, entre aspas, responde a eles. Esse fato tem profundas repercussões filosóficas. Primeiro, há de se pensar o que faz, entre parênteses, e fez. O protoplasma mostra-se sensível a estímulos, ou seja, a perceber a ocorrência de mudanças tanto em seu meio interno quanto no meio externo. Segundo, em uma visão holística, passamos a perceber que todas as transformações, sejam geológicas, sociais, culturais ou orgânicas, se fazem a partir do elemento sensível. Em todas as situações é necessária a existência de um foco sensível que absorva os estímulos que estão sendo gerados no ambiente para que as respostas e correspondentes modificações aconteçam. Esse binômio estímulo-resposta vai se constituir na base funcional sobre a qual irá se estruturar toda a organização dos seres vivos, dos mais simples aos mais complexos. A cientista americana, doutora Candice Pert, assevera, abre aspas, simples criaturas unicelulares têm os mesmos substratos bioquímicos para emoções como endorfinas e receptores opioides que nós, seres humanos. As emoções são o vínculo entre o corpo físico e os estados não físicos da consciência. Fecha aspas. Para o biólogo celular americano
Bruce Lipton, abre aspas, as células procariontes, abre parênteses, sem núcleo, como as bactérias, fecha parênteses, executam os mesmos processos biológicos que as células mais complexas. Os eucariontes, que têm núcleo e mitocôndrias, ingerem, digerem, respiram, excretam e reagem a estímulos do meio. Fecha aspas. Diante dessas informações, torna-se profundamente instigante a busca das razões, abre parênteses, que ainda não conhecemos, fecha parênteses, pelas quais essa porção de matéria orgânica, abre parênteses, viva, e por que viva? Fecha parênteses. O protoplasma conseguiu reunir em sua estrutura todas essas características funcionais que, embora sendo as mesmas, manifestam-se de maneira exuberante nos seres mais complexamente organizados, como nós, os seres humanos. Em Evolução em Dois Mundos, abre parênteses, cuja primeira edição é de 1958, o autor espiritual André Luiz valoriza o papel das células ao registrar, abre aspas, com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente, em estágio mais nobre dos animais superiores e nas criaturas humanas. Fecha aspas. Quem assistiu ao filme Quem Somos Nós vai se lembrar que uma das cientistas assim se expressa a respeito do que estamos comentando, abre aspas. A célula é a menor unidade de consciência do corpo, fecha aspas. Outro aspecto ainda oculto dentro do estudo da interação mente-matéria vem com a pergunta: o que é vida? Um marco na apreciação desse mistério foi estabelecido pelo físico quântico Erwin Schrödinger, que em 1943 proferiu uma série de conferências em Dublin, na Irlanda, alertando os físicos sobre o fato de que questões biológicas, como as das manifestações da vida, não são sustentadas por nenhuma das 4 leis fundamentais da física: gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. Pelo contrário, o acontecer da vida contraria a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Até o que me foi possível entender, fiquei com a noção de que a entropia se caracteriza, por exemplo, quando a transferência de um quantum de energia de um local onde ela se encontra concentrada para outro lugar onde seu nível seja mais baixo, havendo concomitantemente nesse processo dissipação de energia e desorganização da matéria. É o que acontece durante a explosão de uma bomba. Bem, vejamos o que acontece quando o zigoto, abre parênteses, célula ovo, fecha parênteses, de uma determinada espécie começa a se multiplicar para constituir um novo ser. O quantum de energia da primeira célula repete-se nas células das etapas seguintes, e a matéria se organiza de forma extraordinária, do que resulta um novo indivíduo, ocupando cada estrutura e cada órgão seu devido lugar. De fato, a expressão biológica da vida caracteriza-se como um processo de entropia negativa. Em 1993, famosos cientistas de diversos países reuniram-se em Dublin para comemorar os 50 anos das palestras de Erwin Schrödinger. Cada um deles fez uma conferência expondo sua abordagem pessoal sobre o que seria a vida. E disso resultou um livro muito interessante.
Como era de se esperar, nenhum dos autores chegou perto de especular, abre aspas, o que é vida, fecha aspas, pois que esse questionamento é da alçada da filosofia e não da ciência, a qual cabe responder apenas, entre aspas, como as coisas acontecem. De fato, cada autor discorreu a respeito de um modelo segundo o qual tentava mostrar implicações da manifestação da vida com eventos físicos. À guisa de ilustração consta o texto, abre aspas, a vida pode ser vista como uma estrutura dissipativa, afastada do equilíbrio, que mantém seu nível de organização à custa de produzir entropia no ambiente, fecha aspas. Em outras palavras, continuamos totalmente ignorantes sobre, abre aspas, o que é vida, fecha aspas, ou seja, qual sua essência ou natureza. No meio de tantas questões, o, entre aspas, mistério fundamental reside na pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder: como a mente atua no cérebro? Não temos a menor pretensão de resolver esse profundo enigma, apesar da apresentação que faremos, ao longo dos capítulos, de algumas hipóteses e modelos constantes em relação entre mente, cérebro e corpo físico. Estamos simplesmente partindo da conceituação de André Luiz e de seu mentor Calderaro, expressa em seu livro No Mundo Maior. Capítulos 3 a 5, de que a nossa casa mental pode ser representada em 3 andares, sendo que cada um deles interage com uma parte do cérebro. Nosso objetivo, portanto, ao desenvolver esta parte do livro, é delimitar anatomicamente cada um desses 3 blocos do cérebro, abre parênteses, a rigor, encéfalo, fecha parênteses, identificar as estruturas que os integram e estabelecer, o quanto for possível, uma relação entre o desempenho funcional dessas estruturas e as características de vivência de cada um dos andares da nossa casa mental. Acreditamos que essas informações sejam válidas na medida em que possam nos alertar para o fato de que depende da nossa livre escolha, de nosso livre arbítrio, por exemplo, estacionar no primeiro andar e vivenciar somente funções automatizadas e instintivas, ou subir os degraus imaginários que nos levam ao terceiro andar, onde residem, como referem Calderaro e André Luiz, os ideais que estabelecemos e as metas a serem conquistadas. Evolutivamente temos, tanto na esfera da mente quanto na instância cerebral, sofisticados instrumentos adquiridos à disposição das nossas decisões. Daí a importância desse conhecimento que pedimos licença a você, prezado leitor, para lhe oferecer.